Teremos agora a palestra por tema dos direitos humanos ao discurso punitivo, uma leitura sobre o caso Lund Gomes versus Brasil. Para atuar como presidente dessa mesa, convidamos a doutora Caroline de Paula Oliveira Piloni e também a palestrante doutora Carolina Machado Cirilo da Silva. Doutora Carolina Machado Cirilo da Silva é doutoranda em Direito pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista da CAPES. É professora titular de Filosofia do Direito do Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, docente na matéria Elementos de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Com a palavra, a doutora Carolina. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu cumprimento especialmente neste ato a doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, vice-presidente do Superior Tribunal Militar, e, em nome dela, quero cumprimentar todos os membros do Poder Judiciário Militar, os auditores militares, inclusive a delegação de Angola, que vem nos prestigiar neste evento. Cumprimento igualmente o doutor Marcelo Wetzel Rabelo de Souza, Procurador-Geral do Ministério Público da Justiça Militar, e, em seu nome, eu cumprimento todos os membros deste órgão. Cumprimento a doutora Caroline de Paula Piloni, e, em nome dela, eu quero cumprimentar todos os defensores públicos da União pelo trabalho bravo que faz na defesa daqueles que têm as suas prerrogativas violadas, aqueles que precisam da defesa. Agradeço igualmente a assistência dos professores, dos servidores desta casa e de todos os demais palestrantes presentes. O tema que eu vou dissertar, com o qual quero conversar com vocês, é um tema de bastante atualidade, que consiste, na verdade, no famoso caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, conhecido no Brasil como o caso da Guerrilha do Araguaia, e que tem o seu nome internacional conhecido como caso Lund Gomes versus Brasil. A importância dessa temática, dentro de uma perspectiva constitucional e vinculada à justiça militar, diz respeito ao fato de que nós vivemos ainda uma discussão acerca do que deve ser feita com a nossa lei de anistia do ano de 1979. Os senhores, melhor do que eu, sabem que a ditadura não foi uma ditadura unicamente militar, é uma ditadura cívico-militar, e os senhores também sabem que os primeiros perseguidos pelo regime autoritário foram membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, com isso, eu quero colocar o meu local de fala aqui, que, na verdade, é apenas uma discussão sobre o que se pode fazer em relação a essa circunstância. Minha opinião pessoal: os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis, essa é uma opinião pessoal, mas eu preciso analisar aqui o sistema jurídico brasileiro como jurista, como estudiosa, como bolsista da CAPES. O governo brasileiro me paga para eu estudar a situação das justiças de transição, a discussão sobre os direitos humanos no país. O que é o caso Guerrilha do Araguaia? É o caso Lund Gomes versus Brasil, sobre o qual nós vamos conversar neste momento. Na primeira quinzena de dezembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil a reparar os danos causados aos familiares das vítimas da Guerrilha do Araguaia. Nessa condenação, que não foi apenas de reparação dessas vítimas, das familiares dessas vítimas, o Brasil, enquanto Estado soberano, foi condenado a investigar, processar e punir os responsáveis pela tortura, desaparecimento político e execuções praticadas no regime militar. Nessa sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi determinado ao Brasil que revogasse a sua lei de anistia, de modo a não haver nenhum empecilho para assegurar que se possa julgar, provar e condenar os responsáveis por torturas dentro deste período. Essa condenação que o Brasil sofreu
segue uma série de condenações aos Estados sul-americanos que a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem produzindo. Contemporânea à condenação do famoso caso Luiz Gomes versus Brasil, existe o caso do Uruguai, que é o famoso caso Gelman versus Uruguai, certo? Então, não é apenas o Brasil que foi condenado, mas todos os estados que não revogaram as suas leis de anistia ou que permitem ou que tenham qualquer empecilho jurídico para que sejam processados, investigados e, eventualmente, condenados aquelas pessoas que cometeram o chamado terrorismo de Estado. Em teoria de direitos humanos, essa conduta, quando existem agentes públicos, agentes estatais, que cometem crimes contra a lesa humanidade ou crimes de genocídio, se dá a denominação de terrorismo de Estado. Certo? Por isso eu fiz o local de fala. Contemporâneo a isso também, nós temos no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema, o controle de constitucionalidade concentrado, que é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. E no mesmo ano, no ano de 2010, a Ordem dos Advogados do Brasil, em uma demanda que se chama Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, promoveu perante o Supremo Tribunal Federal essa ação, questionando a recepção pelo sistema jurídico brasileiro, pela Constituição de 88, a recepção, no nosso sistema atual, da lei de anistia. O que queria a Ordem dos Advogados do Brasil? Queria que o Supremo Tribunal Federal declarasse, através desse sistema de controle de constitucionalidade concentrado, declarasse que a lei de anistia era incompatível com o sistema constitucional brasileiro, que prima pela prevalência dos direitos humanos e que assegura que os crimes de lesa humanidade não devam ficar impunes. Inclusive, o Brasil é signatário do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o que lhe obrigaria, nesse sentido, a revogar a lei de anistia. O Supremo Tribunal Federal julgou, naquele período, naquela época, 2010, que a lei de anistia era compatível com o sistema jurídico constitucional brasileiro, inaugurado pela Constituição de 88. E aí segue, e aí começa a minha reflexão jurídica sobre essa decisão do Supremo, que é diametralmente oposta à condenação sofrida pelo Brasil no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Notem que uma sentença é de abril de 2010, que é a do Supremo Tribunal Federal, mantendo a constitucionalidade da lei de anistia, e a condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos é de dezembro do mesmo ano. Qual o elemento jurídico que está em questão? A anistia brasileira. Se vocês acompanharam a palestra do Dr. Diego do Labjan na tarde de ontem, ele fez uma classificação das leis de anistia da América Latina. E ele colocou a situação da anistia brasileira como sendo uma anistia pactuada. E por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque a lei de anistia brasileira ela tem um duplo momento de sua existência. O primeiro delas é no ano de 1979, quando ela é promulgada, e permite que aquelas pessoas que saíram para o exílio, que perderam seus cargos, militares e civis, como a gente havia dito antes, elas pudessem voltar ao país e reestabelecer a sua vida num processo de transição democrática. Mas essa lei de anistia ela tem um segundo momento de validação. E é esse que eu acho o fundamental ou o mais importante de tratarmos aqui. Que é a emenda constitucional número 26 de 85. Essa emenda constitucional é uma emenda constitucional à Constituição 67, 69, certo? E nessa emenda constitucional aconteceram duas coisas. É essa emenda constitucional que instaura o poder constituinte originário da Constituição de 88. E esta emenda constitucional, no seu artigo 4º, reafirma os termos da lei de anistia. E aí todas as teorias que nós, constitucionalistas, começamos a desenvolver, vêm presentes nesse documento, que é uma emenda constitucional de 5 artigos, que é de 27 de novembro de 85.
É essa emenda constitucional que institui a Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte. É lá que diz, artigo 1º, os membros da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão unicamente em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional. Notem o seguinte, se pode fazer todo um questionamento sobre essa autoconstituição do Congresso Nacional como Assembleia Constituinte. Seria um tema para uma outra palestra, sobre a legitimidade política que tinha o Congresso Nacional para se auto-intitular poder constituinte. Mas é fato que, ainda que não tenha, que em teoria constitucional se possa discutir a legitimidade da Assembleia Constituinte, o fato é que o Brasil hoje vive sob o império da Constituição inaugurada por esse poder constituinte. E nas teorias do poder constituinte, a gente sempre diz que o poder constituinte originário tem uma característica. Ele é ilimitado. E nessa parte de ser ilimitado, ele trouxe também, aquele que se auto-instaurou o poder constituinte, trouxe também, de novo, a lei de anistia. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao dizer que a anistia era compatível com a ordem jurídica brasileira, compatível com a Constituição de 88, o que ele fez, na verdade? Ele disse que a lei de anistia, ou a anistia concedida, funciona como verdadeira regra de reconhecimento do sistema jurídico brasileiro. Eu posso questionar se eu gosto dessa teoria ou se eu não gosto dessa teoria. Eu posso questionar se ela me serve para os meus propósitos. Mas eu tenho que admitir que, realmente, a lei de anistia funcionou como pedra fundamental do processo de instauração da Constituição de 88, certo? Como peça. Na teoria hartiana, o que é hartiana, Herbert Hart, filósofo do direito, positivista jurídico, ele diz o seguinte, todo sistema jurídico tem uma regra de reconhecimento. E essa regra de reconhecimento, que é uma norma, de alguma forma, ela funciona, ela se caracteriza por dar legitimação à validade das regras através de atos das instituições públicas nos modelos constitucionais. Carlos Santiago Nino, na Argentina, vai dizer que a Constituição é a própria regra de reconhecimento. Mas o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, utilizou a Emenda Constitucional 26 de 85, a que instaurou a Assembleia Nacional Constituinte, ou a que auto-instaurou a Assembleia Constituinte, como verdadeira regra de reconhecimento, ou pedra fundamental para propiciar a passagem para o sistema democrático de direito, que se inaugura com a Constituição. Eu acredito que a Constituição de 88 tem vício de legitimidade na sua Constituição. Essa é a minha posição pessoal. Mas, bem ou mal, para eu poder sustentar isso, a consequência é, vou dar a morte da Constituição de 88? Qual de vocês aceitaria essa tese? Ninguém, quase. Por quê? Porque todos nós, como cidadãos brasileiros, apesar de eu ser um pouco argentina, eu também sou cidadã brasileira, todos nós vamos reconhecer que vivemos sob o império da Constituição de 88 e ainda que de forma casual, essa Constituição nos serve, ainda que com os vícios democráticos que ela possui. Correto? Então, a pergunta agora que faz, mas e o que nós vamos fazer então? Em âmbito internacional, é determinado que o Brasil revogue a lei de anistia, que o Brasil, inclusive, crie um tipo penal chamado desaparecimento forçado de pessoas com efeitos retroativos à época da ditadura. É isso que faz. Os colegas que fazem parte do Ministério Público conhecem todas as teses que se pode desenvolver. E a colega, defensora pública da União, vai ter que se debater com a possibilidade de, talvez, ter que defender alguém que seja acusado de quê? De crime contra lesa humanidade. Por que também? Porque no dia de hoje, saiu no Globo, Jornal do Rio de Janeiro, que o presidente da Comissão da Verdade no Brasil, Cláudio Fonteles, vai recomendar no relatório final da Comissão da Verdade que o Congresso Nacional revogue a lei de anistia. Correto? Então, nós temos três circunstâncias. Supremo Tribunal Federal dando legitimidade à lei de anistia. Corte Interamericana de Direitos Humanos
condenando o Brasil a revogar a lei de anistia e permitir o processamento e o julgamento das pessoas envolvidas no chamado terrorismo de Estado. E temos a Comissão da Verdade instaurada, recomendando ao Congresso Nacional, aos nossos legisladores, que revoguem a lei de anistia. Uma das discussões que passou pela discussão no Supremo Tribunal Federal, quando a Ordem dos Advogados do Brasil, que ainda fazia coisas interessantes, como defender os direitos humanos, não mais brigar com a PEC 37, não brigar mais com o Ministério Público, como está fazendo agora. Quando ela ainda fazia coisas interessantes, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela questionou a lei de anistia. E o Supremo ali, em um dado momento, disse o seguinte: não compete a nós essa discussão. Essa discussão é do Congresso Nacional. Essa discussão não é nossa, essa discussão é do nosso legislador. Porque foi o nosso legislador que criou a lei de anistia. É uma decisão popular. E a pergunta que vem agora é a seguinte: como colocamos o Brasil nessa situação? O Brasil hoje, internacionalmente, perante nossos irmãos, por exemplo, perante Uruguai e Argentina, é considerado um violador de direitos humanos, porque mantém sua lei de anistia. O Uruguai, quando recebeu a mesma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gelman versus Uruguai, que fez o Uruguai? Revogou a lei de anistia. Revogou a lei de anistia. O Senado uruguaio revogou a lei de anistia. Lei de anistia que, no caso do Uruguai, havia sido plebiscitada 2 vezes. Ou seja, consulta popular, voto dos uruguaios, 2 vezes, haviam decidido manter sua lei de anistia. Quando veio a condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e condenou o Uruguai, o Senado uruguaio revogou a lei de anistia. Revogou a lei de anistia. Então, muitos haviam dito que no ano de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal resolveu manter a lei de anistia, dizendo que ela era compatível com a ordem jurídica, que ela funcionava como verdadeira regra de reconhecimento do sistema jurídico, quando o Supremo Tribunal Federal disse isso, muitos entenderam que o tema encontrava-se superado. Mas o tema não se encontra superado. E esse tema vai ter consequências determinantes, principalmente dentro de um aspecto constitucional militar, que é o objeto da nossa palestra, da nossa jornada jurídica inteira. Em relação a isso, a minha posição pessoal é de que os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis. A Argentina adotou uma política em relação a isso, que é diferente da política que provavelmente vamos adotar no Brasil, porque são 2 sociedades diversas. São 2 sociedades diversas. Eu não creio que a fórmula da Argentina seja uma fórmula possível para o Brasil. Eu não creio que o que fez a Argentina seja possível ser feito no Brasil. E o que fez a Argentina? A Argentina, como explicou o professor Diego na palestra de ontem, através de decisões da sua Corte Nacional de Justiça, determinou que as 2 leis que impediam o processamento e o julgamento do chamado terrorismo de Estado, determinou que essas leis eram consideradas inconstitucionais. Inconstitucionais. E na Argentina se leva a cabo julgados em relação a isso. Os senhores acompanharam, por exemplo, que o Videla morreu na prisão há poucos dias atrás. Morreu na prisão, sozinho, depois de ser condenado. Certo? Por que eu não creio que a solução no Brasil é igual à da Argentina? Se eu disse há 1 minuto atrás que eu era a favor de que os crimes contra a lesa humanidade são imprescritíveis. Porque no Brasil nós tivemos um sistema de transição diferente. Nós tivemos não uma autoanistia, sim uma anistia pactuada. E esse instrumento utilizado, criar a Assembleia Constituinte, através da Emenda Constitucional número 26, de 85, criar, no mesmo documento que cria a Assembleia Nacional Constituinte, que permite que haja a Constituição de 1988, eu acredito que esse mesmo documento que determina um poder constituinte originário, ilimitado e inaugural, permitiu que a anistia tivesse ocorrido. Segundo motivo pelo qual
eu não acredito que a nossa solução seja igual à solução da Argentina. Passados 30 e poucos anos da ocorrência da lei de anistia, Constituição cumprindo 25 anos, nós ainda não temos um elemento fundamental para que tal ato de se instaurar os juízos contra as pessoas que trabalhavam para o Estado pudessem ser julgadas. Nós não temos o completo acesso à informação. E a falta desse completo acesso à informação vai perverter o discurso dos direitos humanos. Ao invés de estarmos buscando a proteção dos direitos humanos, que reclama a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós vamos estar pervertendo esse discurso. Vai se tornar o discurso dos vencidos, o discurso do perverso. Em nome dos direitos humanos, o que vai correr é um discurso punitivo, a ânsia de punir alguém. Sem a completa informação, aqueles que podem ser condenados serão condenados pelos seus atos e por todos os atos do passado, porque serão os únicos. Não creio que 30 anos depois possamos reconstituir de forma verdadeira ou de forma minimamente aceitável o que aconteceu no passado. Infelizmente, a nossa história não permite que a solução argentina seja possível. E talvez seja importante tratarmos sobre o direito do perdão, ou o direito de seguirmos em frente, tal como tentaram fazer os uruguaios, quando mantiveram as suas leis de anistia. Correto? Não creio que a solução seja possível. Justamente porque haverá, na verdade, não um juízo para se buscar reparação, punição. Haverá um avanço do discurso punitivo. O discurso punitivo é aquele que entra quando a possibilidade de punição não existe mais. Eu vou fazer um juízo. Eu vou encontrar um único culto. E essa pessoa que vai ser posta no local de cena do espetáculo não vai ser condenada só pelos seus atos. Vai ser condenada por todos os atos do passado. E isso não é justo, e isso é violador dos princípios gerais que regem a nossa ordem jurídica. Com isso, eu termino a minha fala. Fico aberta para perguntas. Sei que o tema que estou expondo aqui é um tema extremamente polêmico, num auditório que talvez receba com maior carinho também as discussões, porque é um auditório interessado no assunto. Às vezes a gente fala isso para um auditório de alunos de graduação, de alunos de civis, e as pessoas não dão bola. Mas aqui esse tema eu sei que é importante, eu sei que esse tema vive no dia a dia e na conversa dos senhores. E muito obrigada pela atenção, me encontro à disposição.